Vamos para a palavra de Deus, Tito. Já quero andar bastante. Tito, capítulo de número 2. Vamos lá. Tito 2. Está aí na tela. Dos versos 1 até o verso de número 5. Semana passada, nós já começamos a falar um pouco mais sobre esse versículo, mas eu abri um parênteses para falar bastante coisa sobre o feminismo. E hoje eu quero continuar nesse assunto com vocês hoje, porque eu acho, gente, eu tenho que falar isso aqui, porque é uma coisa que está na moda, uma coisa que está no mundo, é destrutivo, é demoníaco, e a gente tem que trazer esse alerta aqui para todo o povo de Deus. Amém, amados? Vamos lá. Gostaria que vocês lessem os versos 1, 2, 3, 4, mas com ânimo. Assim como vocês cantaram, que vocês também leiam a palavra de Deus com ânimo. Amém? Que o Espírito Santo dê muita graça para vocês hoje lerem a palavra de Deus. A energia do Espírito Santo. Amém? 1, 2, 3, vamos lá. Amém? Graças a Deus. Então nós vimos semana passada por que é que ele está dando essas instruções para todo esse grupo de pessoas aqui, os homens, mulheres, jovens, lembra? Para que o diabo seja envergonhado, para que não zombem da palavra de Deus, tá certo? Nós vimos 3 coisas que ele cita aqui no texto da palavra de Deus para que as pessoas não tenham nenhum mal de dizer de nós. Muitas coisas que ele vai dizendo aqui no texto, por que ele está mandando Tito ensinar os grupos na igreja. E aí a gente está vendo a respeito das mulheres agora. Vamos lá? Que tipo de mulheres a igreja deve ter na introdução? Aí eu falei sobre o ataque feminista à ordem divina. Esse texto, quando você lê para o grupo de feministas, já gera um problema. Tem mulheres que não gostam desse texto, tem mulheres que têm um grande problema, e a gente viu aqui, semana passada, algumas expoentes desse movimento feminista ao longo da história, o que é que elas estão dizendo, o que é que o tratado feminista, ele fala a respeito, principalmente das coisas na relação de homem e de mulher, que eles são contra casamento, que eles não são favoráveis ao casamento. Mas aí a gente tratou sobre isso daqui, a verdadeira agenda feminista. E hoje eu quero tratar sobre uma heresia antiga. Ah, pastor, isso é uma coisa nova. Não, isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa agora do ano de 1970, que lá nos Estados Unidos houve uma ênfase muito grande no movimento feminista do mundo, criado na França, mas depois houve um crescimento extraordinário lá nos Estados Unidos, da onde vem esse movimento feminista que a gente está vendo hoje. É uma heresia antiga. Então vamos lá. Assim, em nosso tempo, em nosso século, isso não é uma expressão das mulheres homossexuais, anti-homens, tá? Que geraram o feminismo. Não é um movimento das mulheres homossexuais que estão se levantando contra o casamento, não é isso, não é um movimento, tá? Não é uma criação humana, o feminismo, ela é satânica, absolutamente e totalmente satânica. Tá certo? E eu quero então agora pensar com vocês
em algumas coisas da origem desse movimento, tá? Para vocês entenderem da onde que surgem esses pensamentos que fundamentam o movimento feminista. O feminismo, com todas as suas características variadas e sua campanha única contra a homossexualidade, com a homossexualidade, não é contra, é uma heresia antiga que visa destruir os desígnios de Deus. Então vamos lá. Primeiro, você vai ver que originalmente ela começa lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Quando a mulher saiu da autoridade de Adão e pensou que ela agiria independentemente e levou toda a raça humana, e levou o homem, e levou toda a raça humana ao pecado. Tá certo? Então o primeiro ato da agenda feminista de Satanás, o que aconteceu? Foi bem sucedido. Ele já criou um racha. Ele criou um cisma nos relacionamentos de homem e mulher. Tanto é que o primeiro casal só tinha um nome: Adão. No nome Adão estava o homem e estava a mulher. Depois do racha, criou-se uma identidade, um Adão, e agora tem a Eva. Duas pessoas diferentes. Aí, já houve um cisma aqui. Já houve uma divisão. Ele conseguiu colocar a mão dele e ele conseguiu se interpor no meio dos dois. Haja vista como é o nosso relacionamento. Irmãos, a gente tem os nossos cismas, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem os nossos pensamentos, a gente tem as nossas ideias dentro do casamento. E a gente vai levar tempo e às vezes até morrer não conseguiu ainda se dar bem. Meu velho pastor falava que a gente precisava comer um saco de 60 quilos de sal para conhecer a pessoa do lado. E às vezes a gente vai morrer e não conheceu direito. É verdade, irmãos? Não, mas é difícil. Às vezes a gente nem conhece direito, profundamente. Você viveu com uma pessoa a vida inteira. E é complicado. Então vamos lá. Eu acho muito interessante isso daqui. Mas a gente vai voltar no tempo do Novo Testamento. A gente não vai lá no Antigo Testamento, que eu não vou perder tempo com vocês. Mas a gente pode aprender o suficiente voltando aos tempos do Novo Testamento. Tá bom, gente? Que é o assunto nosso. Eu vou resumir. Eu vou tirar o Antigo Testamento e vou vir no Novo Testamento. Quando a gente volta ao tempo do Novo Testamento, que está escrito aqui, nós vemos aqui, irmãos, que existia uma religião naquela época que dominava, que ela se opunha ao cristianismo que agora estava surgindo. A religião daqueles que eram do caminho, que é o gnosticismo. Quando você vai estudar, você vai ver que o Evangelho de João, as cartas de João e algumas das cartas do apóstolo São Paulo é para combater uma religião que existia naquela época. Um movimento filosófico, religioso que estava surgindo. Chamava-se gnosticismo. O que significa a palavra gnosticismo? Vem da palavra grega gnose, que significa saber. Preste atenção aqui onde que eu vou chegar. O gnosticismo era uma religião mística, de conhecimento superior. Você poderia experimentar um conhecimento místico, intuitivo e espiritual que era mais alto que a Bíblia. Eles tinham isso na cabeça. Que eles poderiam conhecer coisas espirituais, eles poderiam ter um relacionamento com o mundo espiritual fora do contexto sagrado. Isso é o gnosticismo. Era uma religião, olha só, anti-Deus, anticristo e antibíblica, projetada por Satanás para atrair as pessoas para longe das Escrituras. O gnosticismo era assim. Já está nas páginas do Novo Testamento, você vai ver alguns textos bíblicos ele combatendo esse pensamento, essa religião que existia, tá, naquela época. O que você vê hoje na agenda feminista, o que existe hoje? É uma reembalagem, uma reencarnação do antigo gnosticismo.
De fato, os paralelos você vai ver agora, é muito interessante. Tá? Peter Jones, escrevendo em seu livro, diz: gnosticismo é um termo amplo para descrever a religião falsa e anti-Deus, desenvolvida antes do nascimento de Cristo, como o encontro do misticismo das religiões orientais e do racionalismo do ocidente grego. Gente, você pode ver que o mundo está dominado por essa questão mística. Até nós, quando éramos, talvez, católicos ou quando éramos espíritas, e infelizmente tem até crentes místicos de vez em quando aí, né? Que precisam de objeto, que precisa de água, que precisa disso, precisa de coisa para poder acreditar. Precisa de, né, ter uma experiência transcendental. Se eu não me arrepiar, não... Que arrepiar, irmão? Aí eu arrepiei no culto, é o anjo que passou, passou com a asa. Essa é conversa fiada. Não, mas tem crente que é assim, não tem? Vamos falar a verdade, não tem? Crentes místicos, que precisa ter um objeto, precisa ter um candelabro, precisa ter, né, uma peça de Israel, precisa ter alguma coisa, traz de lá para cá. Está metido com essas coisas, acredita nessas coisas, acredita nessas... como é que é? Eu sou sensitiva. Aí eu sinto antes. Nossa, sensitiva. Eu não sei quem é, tem uns sensitivas aí, que a gente vê na internet aí, né? Essas coisas loucas aí. Crentes assim. Até crentes. Até os crentes entram nesse balaio de gato aí. Uma religião mística. Isso aqui estava imperando naquela época, tá? E a base do feminismo, ele vai surgir disso daqui. Quer ver? A gente vai entrar aqui, vocês vão ver onde é que a gente vai chegar. Essa é apenas uma definição ampla. O gnosticismo pegou o racionalismo grego, que é o pensamento e a mente do homem, e o misticismo oriental, aquelas experiências esotéricas, fantasiosas, imaginativas que os místicos supõem que têm. Irmãos, casou e disse, e eles disseram, esse aqui é o conhecimento superior que o homem precisa ter. Esse é o conhecimento elevado. Esse é um conhecimento que o homem precisa. Aí eles disseram o seguinte: a Bíblia é mundana, é terrena, é comum e é errada. Os gnósticos diziam isso. A Bíblia é mundana, ela é terrena, ela é comum e ela é errada. Então é muito difícil definir detalhes da religião gnóstica, porque é uma mistura de todos os tipos de coisas místicas. Aí você vai, né? Você vai para a Índia, você vai para essas religiões orientais, tudo místico, irmão. Você pega, principalmente no campo lá pelo Oriente, aí você vai ficar admirado de tanta misticismo que você vê na internet, que quando você viaja, ou quando você vê um documentário, quando você lê livros, muitas pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, que aceitam tudo. Eu tenho gente lá que trabalha comigo, cara, o cara tem um São Jorge, o cara tem uma Bíblia, o cara tem um Cristo ali na mesa dele, acho que é para espantar tudo, para atingir todo mundo, né? Acho que ele põe ali para fazer meu Deus do céu, uma proteção. Eu nunca vi igual. Você está do meu lado. O cara tem todos esses objetos. 12 objetos. É para ver se, né, se protege de tudo quanto é lado, né? Vai que tem alguma coisa que... Isso é misticismo. Então, as pessoas são dadas esse tipo de coisa. E tudo que falam para ele, ele acredita. Tudo que comenta com ele, ele acredita. E eu estou falando de um homem de mais de 50 anos de idade, que acredita nesse tipo de coisa. Acredita nessas coisas. Tá vendo só? E aí, gente, eu acho interessante. Hoje eu fui tomar um café. Fomos tomar um café no departamento. Né? Aí veio o subprefeito, veio o chefe de departamento, secretária, estava todo mundo junto, né? E eu estou sentado na mesa, né? Tomando café. Aí eu disse para eles assim, existe um Salmo 133. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí todo mundo parou assim. Falei, eu não entendi.
Fala, ó, o Salmo 133, verso 1 diz o seguinte, que a melhor coisa para os irmãos a melhor tradução desse verso é que os irmãos sentem na mesa juntos. Porque na mesa a gente troca afeto, na mesa a gente troca conhecimento, na mesa a gente se relaciona. Sabe o que aconteceu? Todo mundo sentou. Gente, todo mundo sentou. Aconteceu isso hoje comigo. Todo mundo sentou na mesa. Sentou o espírita aqui, sentou espírita, sentou outro espírita aqui, o outro também não sei o que é, e eu estou lá, e uma pastora aqui, e eu lá, pastor também. E eu citando o texto sagrado para eles. Nós que somos judaicos cristãos, a gente acredita que a mesa é lugar de bênção. É lugar onde Deus se assenta para abençoar a nossa vida. Já falei mesmo. Nem saber. Para vocês verem como é que é. Mas esse povo acredita em tudo, gente. Eles acreditam em tudo. Eles se apegam em tudo. Apegam em tudo. Gente, não tem crente que de vez em quando tem filhinho e coloca... Filhinho está doentinho, coloca a fitinha nele. Acho que não tem, né, irmão? Acho que não tem, né? Que é para espantar, né? As benzedeiras que usavam isso, né? A gente usava isso quando a gente era garoto, né? Mamãe usava esse negócio quando não ia na igreja, né? Para atrair maus. Ou senão depois levava para benzer. O meu avô fazia isso, tipo, tudo isso daí. Meu avô era espírita, tinha centro. Então meu avô fazia todo esse tipo de trabalho que vocês podem imaginar, o meu avô fazia. Entendeu? Benzia a gente. Meu avô fazia de tudo conosco lá. Incrível, né? No Espiritismo fazia tudo isso daqui, mas acreditavam em tudo. Tá? Esse é o gnosticismo. Então vamos ver. Hoje a religião gnóstica é chamada de filosofia da nova era. Mas é o gnosticismo. É a mesma coisa. É um sincretismo de crença, sincretismo de irmão. Acreditam em tanta coisa. É um novo tipo de conhecimento místico, mais elevado, que supostamente mostra a fraqueza e o caráter mundano do cristianismo bíblico. Tudo que eles vão se referir ao cristianismo, o cristianismo é mundano, o cristianismo é terreno, o cristianismo é comum e o cristianismo está errado. O que estão certos são eles. Tá? É um novo tipo, de conhecimento. Já falei. Agora vamos olhar para o gnosticismo e ter uma ideia do quê? É a melhor maneira de defini-lo, sabe o que é? É pelo aquilo que ele ataca. Então a gente vai estudar o gnosticismo, vamos ver como que ele ataca o cristianismo. Para você entender como ele é. E não pelo que ele é, a gente vai estudar. Porque, olha, ele é tão sem forma, ele está tão sujeito à imaginação e intuição que pode se espalhar de todas as maneiras possíveis. Mas a única coisa que você vê no gnosticismo é que ele explode continuamente tudo que a Escritura afirma. Então, a gente pode conhecê-lo por aquilo que ele ataca. Primeiro, no coração do gnosticismo havia um mito central, e esse mito central conduzia a toda a heresia. Então, o que ele dizia? O mito era que o universo físico nunca deveria existir. Primeiro, os gnósticos, eles não aceitam a matéria. Eles não acreditam na divindade, que a divindade pode se materializar. Eles não acreditam que uma divindade pode tomar forma humana, porque a matéria é má. Tudo que tem aqui na Terra é mal. Ele não poderia ter criado o universo. Você vê o que ele vai falar de Deus daqui a pouco. Por isso que João, quando escreve o seu evangelho, lá, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. João, quando está escrevendo o capítulo de número 1, ele está combatendo o gnosticismo, que não acreditava que a divindade poderia tomar forma humana. E ele está dizendo que Jesus veio aqui, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que ele está dizendo para nós. O único cheio de graça é Jesus. A Maria é agraciada. Jesus é cheio de graça.
E de verdade. Então ele mostra que a divindade tomou forma humana. Por isso que você vê que quando ele vai escrever o seu evangelho e as suas epístolas, ele tem uma finalidade, o João. É combater o gnosticismo, que já dominava aquela época. É parte desse velho dualismo grego que a matéria é má e o espírito é bom, que é a ideia de que todos deveríamos ser espíritos livres. E espíritos livres com pleno autoconhecimento seríamos divinos. Então eles não acreditavam na matéria. Que todos os seres humanos era mal. Que nós todos tínhamos que ser seres espirituais. Não deveríamos ser seres materiais. Deveríamos flutuar do mundo místico e livre da vida espiritual, livre e desinibida pela definição e confinamento físico. Só que tem uma coisa, irmão. O universo físico surgiu. E eles surgiram e disseram eles. Sabe por quê que surgiu o universo? Sabe por que surgiu o homem? Porque um subdeus, falando do nosso Deus agora, um subdeus tolo, que eles chamam de um Deus demiurgo, que eles chamam, um subdeus tolo da Bíblia, fez uma coisa estúpida. Sabe o que ele fez? Criou o universo. Olha o que eles falam. Então, de todo esse movimento que você está vendo aí, que feminismo, que você vê pela televisão, que está aflorando, que até na igreja tem hoje, na igreja evangélica tem hoje, que tem livros dentro da igreja evangélica, defendendo isso daqui dentro do meio do povo de Deus. Se você ler literatura gnóstica antiga, você verá que eles atacam o Deus Criador. Eles zombam dele, desprezam com um desdém que ainda possui componentes de ódio. Você pode ver esses movimentos. Gente, eu estou admirado agora. Eu estou vendo um movimento aí que é daquela garotada contra a criação das escolas cívicos militares. Não sei se vocês estão vendo no Instagram. Alguns foram presos, então eles estão fazendo alguns posts no algum Instagram para ir lá e defender os que foram presos, esses jovens. Gente, eles só sabem gritar. Eles só sabem ser violentos. Até para gravar, eles gritam. Eles não sabem falar normal, eles não sabem falar tranquilo. Eles têm um ódio, que é coisa absurda. O movimento feminista faz isso. Todo e qualquer movimento que você vê nas casas legislativas, quando elas se levantam, gente, elas se levantam esbravejando, elas se levantam alteradas, elas se levantam, porque elas tentam impor desse jeito. É um ódio que não é, irmãos, não é uma coisa comum. É obra do outro, do Satanás. É obra do outro. O Satanás está de trás desse negócio aí, irmãos. Eles odeiam, o Deus Criador que criou a matéria, porque para eles a matéria era má e se torna a prisão do espírito livre e flutuante. De acordo com o texto gnóstico descoberto recentemente, Deus, o Criador, é apresentado como cego, ignorante, arrogante e fonte da inveja. E eles o chamam o pai da morte, atribuindo a Deus, o pai da morte. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus Criador. A criação, dizem eles, foi feita por esse subdeus. E ele o chama de um ser criado, estragado. Uma coisa absurda. Então, você quer entender o que é o gnosticismo? Que é o que dá fundamento para o feminismo? Olha só. Esse subdeus, esse Deus estúpido, egoísta, esse impostor que se disfarça como se fosse o verdadeiro Deus, criou como um ato de orgulho porque ele o desejava para a sua própria glória. Olha só o que ele está falando, que eles estão falando a respeito de Deus. E quando você olha para a Bíblia, o que está vendo não é o verdadeiro Deus que criou para um propósito positivo, mas esse subdeus, por seus próprios motivos egoístas, criou algo de sua própria estupidez, que tem sido uma praga no mundo, que é a humanidade, que é os homens. Você vai ver daqui a pouquinho que ela vai falar dos homens. O que eles vão dizer dos homens? Se tem uma coisa que estragou o mundo que ele criou, foi os homens. Gente, isso aqui está na ONU, isso está na Organização das Nações Unidas. Você vai ver, em todas essas organizações governamentais, domina o gnosticismo.
esses pensamentos. Esses caras estão em todos os lugares. Eles dominam. Eles dominam a imprensa, eles dominam a televisão, eles dominam tantas coisas. Por isso que eu recomendo você, não assista mais repórter em televisão. Não assista mídia, não assista televisão. Tudo bem? Opinião minha, tá? É uma opinião minha. É uma sugestão que eu estou dando para vocês. Irmãos, a maioria das coisas que vêm de informação para nós são mentira. A maioria das informações que você ouve na televisão são mentira. É deturpado. Chega para nós com essas informações. Você imagina ao longo de anos que nós fomos doutrinados a isso? Você imagina ao longo de anos que a gente foi formatado desse jeito para acreditar nas informações e estamos pensando que é verdade. Eu estava vendo um comentário esses dias, fizeram uma estatística, 80% dos jornalistas que saem, 80% são de esquerda. São dominados por essa coisa aqui. 80%. É raríssimo você ter gente boa falando a verdade. Não, é absurdo o que nós estamos vendo. E, irmãos, eles são contra a igreja, eles são contra a palavra de Deus, eles são contra o sistema, são contra as pessoas. É absurdo. E aí a gente fica ouvindo esses caras. A gente hoje está recebendo tanta informação, mas tanta informação errada. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Não, hoje em dia, pelo amor de Deus, irmão. E você perde horas assistindo essas porcarias. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Gente, eu vou falar no domingo aqui, o mundo nos odeia. Foi Jesus que falou. O mundo vai odiar vocês. Ó, o que é essa palavra odiar, gente? No domingo eu vou mostrar para você. A palavra odiar, eu odeio isso daqui. Meu, é até duro, né? Você falar um negócio desse. E quando os filhos de vez em quando falam assim, né? Eu odeio essa comida. Oh, meu Deus do céu. Como eu detesto essa palavra. Odeio. Aí eu fico pensando assim, devia passar fome. Devia passar fome. Devia ir para a África, devia os ribeirinhos. Meu Deus, odeio. Nossa, como é forte essa palavra, não é? Eu acho que, meu Deus, é tão pesado. Mas foi essa que Jesus usou. O mundo odeia, vai odiar vocês por causa de mim. Me odiaram? Como é que não vão odiar vocês? Gente, o mundo todo está conspirando contra nós. Contra a igreja, contra o Cristo, contra Jesus. Se nós somos de Jesus, Ele está conspirando contra a nossa vida. Contra a vida da igreja. E a gente está aí, irmão, a gente não está percebendo essas coisas. A gente está alheio, às vezes, a tudo que está acontecendo. Nesse mundo que a gente está vivendo aqui, irmãos. Olha o que eles falam a respeito de Deus. Então você começa com o fato de que o Deus da Bíblia, olha o que eles usam. É estúpido, cego, perverso e egocêntrico. E que a sua criação foi um grande erro. Irmão, Deus resolveu criar todas as coisas. E a criação de Deus nunca foi um erro, irmãos. Nem o pecado, nem criar o homem e a mulher. Deus nunca foi pego de surpresa, irmãos. Tudo que Ele planejou foi por amor. Foi por amor, irmãos. Estava nos desígnios de Deus. Então Deus fez todas as coisas. E tudo que Deus fez era o quê? Está lá na Bíblia. Por isso que Ele coloca essa palavra bom lá. Vocês pensam que o quê? Que Ele vai colocar essa palavrinha bom. Por que Ele não colocou outra palavra? Nossa, tudo que Deus fez era perfeitinho. Tudo que Deus fez era tudo redondinho. Tudo que Deus fez, Ele vai usar essas palavras bom, bom, bom. E quando chegou na gente, Ele falou, é muito bom. Olha lá. E eles vêm desacreditando a criação de Deus. Que esse Deus, olha só, quando criou essas coisas, aí tem esses adjetivos que são pejorativos para falar para Deus. Eu tenho que falar esse negócio para vocês aqui, irmão, para depois eu continuar aqui, porque senão eu tenho que dar esse alerta, porque não é possível o que a gente está vendo hoje. Os gnósticos acreditam que esse Deus falso, que eles chamam de Deus falso, que é o nosso Deus, de alguma forma, eles têm que acreditar que isso é tudo que se desintegraria. Esse Deus falso, de alguma forma, quando Ele criou o universo, acidentalmente infundiu na humanidade uma centelha da vida divina.
eles, irmãos, aí sabe o que acontece? Eles falam que se ele era assim, nós também somos iguaizinhos a eles. Eles teriam que dizer isso. Ó, gente, que a gente tem uma centelha, e realmente nós temos uma centelha divina. Até eles têm essa centelha divina, só que eles querem ofuscar essa centelha divina, eles querem buscar no autoconhecimento, eles querem buscar nas religiões, mas eles não entendem que eles têm um vazio desgraçado de Deus. Eu estava conversando com esse camarada, tem um monte de coisa lá, não vou falar o nome, né, porque a gente está gravando, vai que um dia esse cara ouve. Aí eu estava lá com esse monte de... E a gente estava falando, né, das pessoas e tal. E eu falei, oh, meu amigo, sabe o que acontece? O ser humano tem um vazio de Deus. Ele pode procurar no que ele quiser. Ele pode procurar onde ele quiser. Ele tem uma centelha de Deus dentro do coração dele. E se ele não colocar Deus no coração, ele vai bater em portas, ele vai espernear a vida inteira, ele vai procurar felicidade, ele nunca vai ser feliz. Porque o dia que ele encontrar a verdadeira felicidade em Deus, aí a vida dele vai ser completa. E é só através da pessoa de Jesus, né? Só através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que vai dar esse complemento para o ser humano que Deus criou. E os homens estão aí que nem loucos. Presta atenção. E eles estão dizendo o seguinte, ó, os gnósticos ensinam que não existe pecado, porque não existe certo ou errado no reino humano. Ó, não tem pecado no gnosticismo. Você pode fazer o que você quiser. E o que você fizer não é pecado. É fácil, né? Uma religião assim é fácil. Uma religião que nada é pecado, então você pode fazer o que você quiser. Não há necessidade, então, se não tem pecado, não precisa de um Salvador. Não há necessidade de uma morte na cruz e não há necessidade de uma expiação. No gnosticismo, olha o que eles dizem, o que eles afirmam. Tá? Não existe pecado. Não precisa, então, de um Salvador. Agora, o que eles precisam fazer para serem salvos era, ouça isso, expulsar o Deus do Antigo Testamento, esse Deus maligno, jogue fora o Deus do Novo Testamento com todas as suas leis e todas as suas ameaças e todos os seus chamados castigos. Jogue fora esse Deus que você lê na palavra de Deus que o cristianismo está tentando colocar no mundo. Jogue fora. Jogue fora todo o Velho Testamento e liberte-se da sobrecarga desse subdeus, desse Criador, que fez com que nunca deveria fazer e criou uma prisão para nós, que é o corpo humano. Olha só. Assim, você pode ver que o primeiro princípio do seu sistema foi uma blasfêmia contra Deus, chamando Deus de malvado, confuso e ignorante. O feminismo é assim. Eles também tinham algumas coisas em seu sistema que atacavam a Cristo, é claro. Se eles tiveram que atacar a Cristo também, porque isso é que Satanás quer fazer, o sistema faz isso. Mas antes de olhar para isso, o sistema também incluía, ouça isso, mentiras que elevam as mulheres. Agora vamos ver aqui, ó. Gnosticismo antigo focado nas mulheres. Esse sistema, gnosticismo, que lá era contra Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que Deus fez, contra a criação de Deus. Agora, vamos ver como ele foca nas mulheres. Para vocês verem a origem, então não é nada novo. Esse movimento que está aflorando no mundo hoje, esse movimento que está aflorando, que está crescendo na Europa, crescendo no Brasil, e essa expansão das mulheres hoje, nós temos que tomar mais cuidado, irmão. Nós temos que voltar para a Bíblia. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Ela é a verdade. Quer você goste ou quer eu não goste. Ela vai continuar sendo verdade, irmão. Vai continuar. O mundo vai crescendo em tecnologia, em informação, em conhecimento. Não, irmão, mas vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai mostrar para nós. Vamos ver o que eles falavam para as mulheres? Então, olha só. Isto é o que dizia o gnosticismo. Eva... Lá no princípio. Era uma mulher dotada de espírito que salvou Adão. A gente diz, bem, a Bíblia não diz isso. Aí sabe o que eles falam? Claro que a Bíblia não diz isso, porque a Bíblia não está dizendo a verdade. O Adão fez o que fez? Foi para se libertar de Deus. Ela enxergou que eles iam ser aprisionados por Deus. Ela falou o seguinte, quê? Nós vamos ficar presos a esse Deus?
vamos se libertar dele. Aí, ó o pensamento deles. Ela fez o que fez para libertar Adão de uma prisão de Deus. Vocês estão, o pensamento hoje de muita gente, vocês estão aprisionados no sistema religioso. Por isso que vocês vão de segunda-feira na oração, por isso que vocês vão na quinta-feira no culto de ensino, por isso que vocês vão numa escola dominical, por isso que vocês vão estudar no culto de domingo à noite. Porque se vocês faltarem, vocês vão ser cobrados. Se vocês não derem o dinheiro, e olha que vocês estão dando dinheiro para o pastor, hein? O mundo não é assim? Esse não é o pensamento? Muita gente, até os nossos parentes, às vezes, quando a gente vem muito na igreja, aí eles começam a dizer para nós, você está ficando fanático, hein? Está indo muito da igreja, hein? Meu Deus do céu! Aí o marido de uma irmã que não é crente, mas que tanto você vai nessa igreja? Que tanto você vai na igreja? Olha, para você ver como é que é, como é que nós estamos sendo. Ele começa a usar até as pessoas, ele começa a colocar minhoca na cabeça das pessoas em relação à igreja. Vocês são escravizados. Vocês estão aprisionados na igreja. Porque vocês têm que estar lá, vocês não podem faltar. Vocês estão no sistema religioso. Está vendo como vocês estão presos no sistema religioso? Vocês têm que estar lá? Uma coisa é o seguinte, irmão, eu sei o seguinte. Se você não fizer as coisas por amor, realmente você está no sistema religioso. Se você não fizer as coisas por amor, eu estou vindo aqui porque eu tenho uma obrigação, você está no sistema religioso. Mas você vem aqui porque você ama. Dias atrás eu preguei aqui, né? Essa abnegação de dar a sua vida em prol de outros para que outros ganhem a vida. Ó. Só a sua presença aqui alegra um irmão aqui hoje. Só a sua presença, às vezes, o seu abraço, o seu cumprimento, né, sua afetividade com uma pessoa, já ajuda uma pessoa que está aqui hoje, às vezes. Às vezes a palavra não foi boa, às vezes o culto, só o sangue do cordeiro, os hinos não foram legais, você não estava bom, mas quando você chegou aqui, você cumprimentou meu irmão, cumprimentou minha irmã, gente, você já saiu feliz porque você falou, você conversou, você abraçou, você viu gente, às vezes passou o dia inteiro em casa, né? Não conseguiu conversar com ninguém. Mas quando chegou aqui na igreja, você viu os irmãos, você abraçou os irmãos, você conversou com os irmãos. Ó, que coisa, né? O que é a igreja? É a coluna e a firmeza da verdade. O corpo de Cristo, gente. Isso aqui é uma bênção, irmão, para nós, irmão. Isso aqui é uma bênção para a nossa vida, a gente está aqui. Vem aqui por amor, vem aqui porque você gosta, porque você ama. Ama a Deus, ama os irmãos, ama estar neste lugar. Ama, irmão. Quem ama, irmão? Meu Deus. Eles disseram, salvação final para o mundo inteiro do aprisionamento da matéria virá pelo poder feminino. Ó, a salvação final para o mundo inteiro do aprisionamento da matéria virá pelo poder feminino. E a chave é autorrealização feminina. Autorrealização, autoconhecimento, em que uma mulher se torna tão completamente afinada consigo mesma, que conhece tão bem a si mesma, atualiza e se realiza, que se torna totalmente divina. E como ela se torna divina, ela resgatará o restante desses homens coxos. Assim como Eva, totalmente divina, resgatou o pobre Adão. Olha, vai vendo só para onde que elas estão indo. Tudo bem, irmão? Ó, de fato, complicando o relato da criação, esses textos gnósticos nos dizem que a dama sabedoria era a Eva celestial. Olha que loucura vai vir aqui agora. Presta atenção. Havia uma mulher, olha o pensamento dos gnósticos, que havia uma mulher mística, celestial, chamada Eva celestial, que é igual à mãe sabedoria. Eles escrevem, isso aqui eu estou tirando do livro deles. Ela é a fonte de toda a sabedoria, essa mãe celestial, essa Eva celestial. Ela entrou na cobra no jardim e ensinou Adão e Eva
O verdadeiro caminho da salvação. Sabe qual foi o verdadeiro caminho da salvação? A rebelião contra esse Deus judaico-cristão. Toda rebelião contra o Deus judaico-cristão foi orientado, foi instruído por essa Eva celestial, que era uma mulher que ia salvar todo mundo. Isso é movimento feminista, gente. Isso é doutrina do movimento feminista. Que está aí. Não é só tirar os peitos para fora, não é para a rua, não. Querer igualdade de salário. Não é só isso daí, não. A mulher ir trabalhar, deixar o casamento, esse negócio de ter filhos, ter direito de poder abortar a hora que quer. Não é, irmão, essa briga que você vê na televisão aí, por questão de aborto, né, por questão da mulher ter espaço no mercado de trabalho, ter mesmo salário que os homens, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, mulher ter o mesmo salário que homem, não tem problema nenhum. Ter os mesmos direitos que os homens. Aliás, devem ter os mesmos direitos. Não tem problema nenhum. Só que tem profissão que não dá para mulher, né? Tem profissão que não dá para mulher, hein? Vamos pensar? Tem profissão que não dá para mulher, não, hein? Fala. Uhum. O racionalismo cristão aqui em Santana. Racionalismo cristão, está aqui pertinho. Racionalismo cristão é esotérico. Eles pensam assim, desse jeito. Está lá em Santana, aquele prédio enorme que a gente tem ali em Santana. Totalmente gnóstico. Não, e quer que a gente acredite nisso, Marco. Mas tá aí. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, é que eu falo para vocês. Todo esse movimento, ele tem um cunho, aí eles falam que não tem nada a ver com espiritualidade, mas eles têm. Eles têm um cunho espiritual. E foi criado por Satanás. E aí você apoiar, você divulgar, você curtir na internet, você curtir, você divulgar, você aplaudir. Ó, por isso que eu falo para você, nós precisamos trazer esse esclarecimento aqui para você, para que você pelo menos tenha uma noção, gente. Que nós temos que tomar esse cuidado hoje. Às vezes a gente, por falta de sabedoria, querendo apoiar um movimento, tem movimentos que são salutares, mas tem movimentos, irmãos, que são totalmente diabólicos. Está dando combustível para eles. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Então, infelizmente, nós estamos acontecendo isso daqui, irmãos. Olha o que eles estão dizendo aqui agora. Lá no Jardim do Éden, tinha uma cobra, não tinha? A cobra, então, não é chamada de tentador. Lá. A cobra, na literatura gnóstica, é o instrutor. A cobra é a sabedoria suprema. A cobra era mais sábia do que qualquer outra pessoa. A gente sabe que lá a antiga serpente é o diabo, pela palavra de Deus. Então eles estão tirando, mostrando que ele é que conseguiu libertar, orientar esse casal, para libertá-los desse Deus, desse jugo desse Deus. Diz que é um Deus severo. É um Deus que vai te castigar, viu? Se você não der. Irmão, se você não vier aqui orar na segunda-feira, se você não vier no culto de quinta-feira, se você faltar no culto de domingo à noite, não der os 10%, ele vai castigar você. Por isso que vocês são presos. É por isso que vocês dão. Esse é o pensamento deles. Não, mas nós temos a verdade, né? Não tem o Espírito Santo, não tem. É diabólico, para vocês verem. Gente, e milhares e milhares e milhões de pessoas acreditam desse jeito aqui, que eu estou falando para vocês. É milhões de pessoas. Você pensa que eu trabalho com gente que os caras pensam que a gente não é fanático? Pensa que a gente é fanático?
Aí teve um churrasco esse dia, aí eu não fui lá no churrasco, lá na prefeitura. Aí o cara perguntou, mas você não foi por quê? Porque você é crente? Eu não fui porque eu não ia ficar aqui, eu tinha que ir embora para minha casa. Tem mais o que fazer. Tem roupa para lavar, prato para lavar. A G não estava em casa. Não, e o duro que eu falei a verdade que a G não estava em casa, a G voltou hoje lá de Santo André. Aí eu falei, o duro que é verdade. Os caras dão risada. Eu tenho roupa para lavar e prato para lavar em casa. E duas bocas para comer lá que é a Lídia e a Laura. O duro que é verdade, eu vou ficar aqui, eu só vou comer. Mas para comer eu como na minha casa, como na rua, vou no restaurante. Se fosse na hora do almoço, tudo bem, mas você quer fazer à noite? À noite eu não vou. Não, você não vai porque é da igreja. Que a igreja não permite. Eu olho para os caras, só o de Jesus tem poder. Mas, deixa pra lá, né? Eu vou ficar discutindo com eles. Eu só entendo, ignorante. Vamos lá. A serpente diz na literatura gnóstica, ele é o redentor também. Porque é uma mulher encarnada que vem da Eva celestial e ensina a verdade sobre a autorrealização. Autorrealização. O que é a autorrealização? É tornar-se divino, que o livra de ser escravizado pela matéria. Eles também dizem o seguinte, a serpente no jardim é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro reflexo de Deus. Meu Deus, não tem nada a ver. Olha, eles fazem uma miscelânea e eles vão misturando tudo isso daqui, gente. E eles vão fazendo tudo isso daqui e esse é o pensamento deles, irmãos. Então eles pegam a história redentora e colocam de cabeça para baixo. Eles colocam a cruz satanista em uma massa negra. Eu acho interessante isso daqui. Então eles dizem, Deus é mau, a serpente no jardim é o verdadeiro Cristo, o Cristo do Novo Testamento, reflexo de Deus, é igualmente mau. O do Novo Testamento, o Jesus do Novo Testamento, é mau, porque ele é igual a Deus. Ele não é o verdadeiro Cristo, porque o Cristo, o verdadeiro Espírito de Cristo, está na serpente. É a sabedoria da Eva celestial. Fala a verdade. Não é uma coisa demoníaca. Estou ensinando o que eles falam. Agora, novamente eu digo, é difícil definir todas essas coisas aqui, tudo bem, gente? É uma coisa mística deles. Que você pode ver, no entanto, pela clareza, que eles atacam Deus, atacam Cristo, atacam a Bíblia e atacam a criação. Eles fazem isso. Olha só, eles dizem, no próprio livro de Gênesis, a falta de autorrealização é realmente o problema que um homem tem. Por isso que o Satanás teve que libertar os seres humanos de Deus para eles se autorrealizarem. E eles se autorrealizarem, eles são divinos. Tá certo? Então eles pregam isso daqui para nós, irmãos. Eles ensinam isso daqui para nós. Diz que você tem que ter o autoconhecimento, a autorrealização. Você apenas dá total influência ao seu próprio desejo. Portanto, a situação humana não é porque temos ofensas morais contra Deus, mas ignoramos o potencial humano. Sabe qual é o grande problema nosso? Nosso problema é moral. Desde o Jardim do Éden, quando nós desobedecemos a Deus, a gente sabe que a gente está errado. E essa moral... Por que a gente não anda pelado na rua? Porque a gente tem uma moral. E essa moral vem de quem? De Deus, que está dentro de nós. Agora, se não existe Deus, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso andar pelado. Não existe Deus, não tem moral. Eu posso fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Por isso que essa licenciosidade desse grupo feminista. É uma bandeira de libertação sexual, é uma bandeira de libertação que a mulher faz o que ela quer. Ela se relaciona com o que ela quer, do jeito que ela quer e como ela quiser. É uma liberação. Que coisa, né? Tem um cunho de tudo isso daqui. Gente, é a depravação das mulheres. Eles têm isso. Existe uma deputada, né, que é do Paraná, que é a Adriana Campagnolo, né? Gente, essa mulher é extraordinária. Contra o feminismo. Tá vendo? Gente, assim que você tem que ouvir numa internet. Uma mulher que é extraordinária, mãe de filho, casada, é uma deputada, gente, estadual, ela é sensacional, essa mulher. Na defesa da mulher. Coisa extraordinária. Vocês precisam ver essa mulher falando. Escutem isso. Eles dizem que a obediência que levou Jesus Cristo à cruz
não tem significado. De fato, havia um homem chamado Jesus que morreu na cruz. Mas isso é tudo que os cristãos estúpidos sabem dizer. O que ele fala, irmão? Presta atenção. O que eles não sabem, de acordo com o escrito gnósticos, é que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito de Cristo, estava sentado num galho de uma árvore, observando o Cristo na cruz, rindo dele. Que aquele que morreu na cruz não era o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo estava em outro local, olhando para aquele Cristo. Porque esse verdadeiro Cristo deles é o Satanás, que está olhando para aquele Cristo na cruz e dando risada dele. Coitadinho, está morrendo ali na cruz, mas não pode. Não está salvando ninguém. Aliás, eles não precisam de Salvador. Está fazendo uma coisa boba. Olha o que eles querem fazer. Esse é o pensamento deles. Essas são as ideias deles, desse movimento feminista. Deixa eu ler para você o Apocalipse gnóstico de Pedro, lá do século II. Eu vou ler para vocês. Aquele que você viu na árvore alegre e rindo, este é o Jesus vivo. Mas aquele em cujas mãos e pés dirigem as unhas é a parte carnal, que é o substituto que se envergonha, aquele que veio a existir à sua semelhança. Seja forte, pois você é aquele a quem esses mistérios foram dados, para conhecê-los através da revelação de que aquele que eles crucificaram é o primogênito e o lar dos demônios. Não, fala um negócio desse. Eles falam isso aqui. O Cristo terrestre, esse Cristo terrestre, que veio aqui, que foi o encarnado, olha o que eles dizem. Nesse evangelho, nesse livro deles aqui, o Apocalipse gnóstico de Pedro. Olha o que ele diz aqui. O Cristo terrestre é um demônio. O Cristo espiritual, ele é místico. Na árvore, rindo, esse aí é o verdadeiro Cristo, que é um ser espiritual. Não esse terreno que veio aqui, a terra. Querem descaracterizar Cristo. Eles querem mostrar esse Cristo. Aí de vez em quando a gente assiste alguns filmes, né? Que vai na televisão. Lembra? Teve um filme que a gente assistiu, que passou na televisão, né? A respeito de Jesus, que foi feito pelos adventistas, né? Naquela época. Foi feito pelos mormons. Adventista não. Pelos mormons. Filme americano. Que Jesus tinha relacionamento com a Maria Madalena. Jesus tinha relacionamento com as mulheres no seu ministério. Que coisa de louco. Aí, nas telas do cinema, na tela da televisão, um Jesus que tinha relacionamento com as mulheres. Não é um absurdo? Mas está aí, está impregnado. Impregnado, essa mentalidade. Aí nós temos uma série aí, vou comprar toda, que é uma série que está mostrando um Jesus para nós extraordinário. E os crentes não estão vendo. Aí eu sentei hoje nesse café que eu estava sentado hoje lá, a espírita na frente, sentada aqui. Você já assistiu The Chosen? Falei, já. Rapaz, eu estou maravilhada. Falei, é mesmo? Olha aqui, na parada inglesa. Espírita que só ela. Tá lá, estou assistindo. Eu falei, Jesus, fala com essa mulher, Jesus. Salva essa mulher aí, Jesus. Espírito Santo, se o Espírito Santo quiser salvar, ele vai salvar, irmão. Se o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas Deus pode fazer isso. Extraordinário. Extraordinário, irmão. As pessoas conhecerem Jesus. Você está vendo que as pessoas têm um desejo de conhecer? Têm uma vontade de conhecer? Querem conhecer Jesus? Aí eles disseram o seguinte, presta atenção. Como o verdadeiro Cristo nunca morreu, não há ressurreição. Outra doutrina que eles estão combatendo. A redenção, então, não é uma transformação graciosa e milagrosa de uma pessoa através do sacrifício de Cristo. A redenção é a autocompreensão, a autoutilização, ou seja, dando poder a qualquer coisa que você queira. Sair das restrições, sair dos limites, sair da prisão, ser livre. Aí, irmão, presta atenção, o Peter Jones, ele disse assim, os crentes gnósticos, tem crente gnóstico, são salvos quando percebe que são uma parte do divino, possuindo dentro de si o reino, capaz de qualquer coisa, sem limitação, pelas tradições humanas, estruturas criacionais ou leis divinas. Sabe quem está pregando isso daqui agora? Os coaching. Os coaching estão se levantando aí na internet e arrastando os crentes para
encontros deles, fazendo um arraso na mentalidade dos crentes hoje, deixando os crentes confundidos, que eles podem todas as coisas. Paulo disse o seguinte, eu sei, né? Lembra que ele falou que ele sabia ter e sabia passar na pobreza. Mas eu posso todas as coisas, tanto a ter dificuldade quanto a ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Quem manda é Deus na nossa vida, não é nós que mandamos em Deus. Quem manda na nossa vida é Deus, não somos nós. Como é que o barro pode dizer para o oleiro o que ele tem que fazer? A gente fala para ele que a gente gostaria, mas que a vontade dele seja feita. Eu não posso. Irmãos, eu sei que a gente tem fé, eu sei que a gente tem autoridade que Deus dá para a gente, eu sei de um monte de coisa, mas acima da nossa fé, acima da autoridade que a gente tem, existe a vontade de Deus. Nem tudo aquilo que a gente gostaria, que a gente faz, a gente ora para Jesus curar todo mundo. Jesus cura todo mundo? Não cura, irmão. Ele cura quem ele quer, porque ele sabe a hora certa. Ele pode não curar hoje, mas amanhã ele pode curar. Puxa, eu orei hoje e Jesus não curou. Ah, mas amanhã a irmã orou lá em casa sozinha e Jesus curou ela. Porque a glória não é nossa, irmão, é dele, é ele que faz tudo. Quem é o soberano é ele que está acima de todas as coisas. Mas esses caras não, eu posso fazer, eu posso curar. Gente, e aí entra, aí tem um mundo. Aí tem um mundo que você vai ver na internet, você vai começar a ver de misticismo, de tanto pensamento, de tantas ideias, de tanta filosofia. Gente, você fica louco de tanto que os seres humanos, eles não têm limite para onde eles vão. E o que eles pensam, o que eles têm de ideia. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Por isso, irmão, está baseado na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós somos crentes em que Jesus abriu os nossos olhos. A gente tem que tomar cuidado com esse mundo que a gente está vivendo aí, irmão. Essas coisas holísticas, essas curas holísticas, esses médicos holísticos. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado. Tudo bem? Meu Deus, não estou assustando vocês não, né? Estou dando tanta informação aqui que só o sangue do Cordeiro, Jesus, nos ajuda. Olha só. Então eles estão dizendo isso daqui, irmãos. Tudo retorcido, tudo pervertido. O gnosticismo é a blasfêmia da distorção satânica da verdade de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus bom, que Ele é um Deus soberano. Os gnósticos negaram e blasfemaram o seu nome. A Bíblia diz que Cristo é o Deus vivo, encarnado em carne. Os gnósticos criticaram e blasfemaram o seu nome. A Bíblia diz que a cobra era um tentador. Eles dizem que a cobra é a sabedoria personificada, que ele é um instrutor. O que pode? A Bíblia diz o negócio e os caras vão lá e dizem outro contrário. A gente fica com a Bíblia, né? Amém, irmão? A gente fica com a Bíblia, não é o que eles acham. Será? O duro é que quando tem um crente, irmão, que às vezes você trabalha com as pessoas, você não tem opinião própria, você não tem essa firmeza, e o cara fala um monte de besteira lá, e você, meu Deus do céu. Hoje no trabalho também. Lá entrou uma moça, na sala. Ela entrou. Ai, passou alguém aqui? Passou ninguém. Falei, você está repreendida em nome de Jesus. Poxa, já saí com essa. Com 3 quentes e 2 fervendo. Você ainda veio perguntar para mim? Se passou alguém aqui? Eu falei, você está repreendida. Eu falei, já usei isso daí. Mas que coisa do demônio isso daí? Isso aí não existe. Ah, já fui com os 2 pés no peito da bichinha. Se foi Satanás, já saía. Não, se fosse Satanás, Satanás devia estar lá também, né? Que aí veio com ela. Eu falei, não é possível um negócio desse. Aí eu falo, gente, e tem gente que aceita essas coisas, que acredita nessas coisas. Aí sua amiga fala, vou dar um raio em você, lá no serviço, vem da Seixanoê, quer fazer uma oração por você, quer dar uma força positiva em você, e você aceita, você dá risadinha, você aceita esse negócio. Bom, nós não somos disso não.
somos contra. Então não somos a favor. Não, isso não está certo. Isso está errado. Pô, a gente parece que a gente está aceitando tudo. A gente não pode aceitar tudo não, que os caras falam pra gente não, viu, irmão? Não aceite não, viu? Não tem. É isso aí, irmão. Envergonhado. Irmão, não tem autoridade para falar. Não tem autoridade para repreender, não tem autoridade para criticar, fazer uma crítica. Não tem autoridade. Ó, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Os gnósticos dizem que Jesus morreu na cruz, era uma piada. É isso que eles falam. Obviamente, essa é a heresia mentirosa de Satanás para confundir a verdade de Deus. Essa coisa blasfema foi que o apóstolo Paulo escreveu contra em suas epístolas no Novo Testamento. É a doutrina dos demônios, dos espíritos sedutores. Isso não foi inventado pela Gloria Steinem, que é pela Bela Abzug, aí, que é uma das líderes. Isso foi inventado nos poços do inferno, milênios atrás, irmãos. Esses pensamentos que eles têm. Tá? Agora, o papel do feminismo, o gnosticismo antigo focado nas mulheres. Agora eu vou falar do papel do feminismo dentro do gnosticismo. Eu sei que eu estou enchendo a cabeça de vocês, tá? Que eu estou dando essas informações que é crucial. Eu sei que talvez, pastor, pelo amor de Deus, não tem problema, irmão. Não estou preocupado aqui de ser teológico, porque o texto, daqui a pouquinho, eu vou chegar nele. Vou chegar na interpretação do texto aí. Mas é importante eu dar isso aqui para vocês hoje. Porque isso aqui está impregnando hoje o mundo que a gente está vivendo. E as mulheres hoje têm que tomar esse cuidado. As mulheres, vocês são o último bastião da sociedade. Sabe por quê? Vamos para Romanos, capítulo de número 1. Se Satanás acabar com vocês, irmão, o mundo está perdido. Romanos, capítulo de número 1. E eu quero terminar com esse texto da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 1. Eu quero ler isso daqui. Porque do verso 18 em diante? Põe na tela para mim e eu vou encerrar aqui com vocês hoje. Só estou dando essa informação do gnosticismo. Existem livros, tá bom, gente? Eu estou citando aqui para vocês hoje, mas tem livros. Tem livros que falam sobre esse assunto, tem apostilas que falam sobre esse assunto. Se você entrar no site da Defesa da Fé, né, do Instituto Cristão de Pesquisa, você vai encontrar esses assuntos de feminismo, de gnosticismo, você vai encontrar bastante. Entendeu? Eu li em bastante locais para pegar algumas coisas para poder falar para vocês terem uma base, uma noção, que não é nada novo, mas que está aí e que tem uma coisa satânica por trás de todos esses movimentos. Como na ONU tem. Vocês viram? Não sei se vocês estão acompanhando as guerras. Acompanhando a guerra de Israel. A própria ONU está por trás do ataque a Israel, gente. Eles estavam protegendo lá os grupos. Irmãos, é tudo dominado por esse pensamento demoníaco hoje em dia. É coisa absurda. A Covid, gente. Quanto nós somos enganados pela Covid? Um médico falava que tinha que usar máscara, o outro médico falava que não tinha que usar máscara. Um cientista falava que tinha, outro cientista não tinha. Nem eles sabiam de nada. Aí, praga no mundo inteiro aí para nós aí, ó. Todo mundo aprisionado, todo mundo dentro de casa. Informação, irmão. Hoje não tem nenhuma vacina hoje que é conclusiva. Conclusiva. Até hoje está aí, ó. E daqui a pouco vai vir mais praga, daqui a pouco vai vir um monte de coisa. E eles já viram que eles conseguem parar a humanidade. Vocês viram que eles não param a humanidade? Eles não aprisionam a humanidade em casa por causa de guerra. Eles aprisionam por causa de doença. Eles já viram. Porque um vírus colocou todo mundo, o mundo inteiro dentro de casa. Um vírus. Então eles já viram que não é guerra. Já viram que não é guerra, que eles dominam o ser humano. É o medo. O medo. Eles colocaram medo nos seres humanos. E os crentes morrendo de medo de ir para o céu. Os crentes morrendo de medo de ir para o céu. Não é? Essa é a verdade. Quantos crentes? Aflorou. Tem crente que nunca mais voltou para a igreja, né? Tem crente que nunca mais voltou para a igreja. Por quê? Ele estava fundamentado na igreja, ele não estava fundamentado em Jesus. Porque os que estavam fundamentados em Jesus estão firmes.
Mas os que estavam fundamentados na igreja, nunca mais voltaram para a igreja, irmão. Dizem que são crentes. Dizem que creem, mas eles acreditam. Entre acreditar e crer, tem uma diferença brutal. Olha lá, 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, esse Deus irado, meu Deus do céu, que Deus é esse, irmão? Que se ira. Aí, tá vendo? Esse Deus é ruim. Esse é um Deus mau. Que é um Deus... Irmão, a ira de Deus, sabe o que é? É o amor de Deus. É absurdo. Até na ira de Deus, Deus ama. Até na ira de Deus, Deus ama. Se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vai lá. Rapidinho. Porquanto que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O céu, a terra, planeta, mar, água, tudo, planta, pássaro, está aí, ó. Existe um ser superior que criou todas essas coisas. Para ser tão perfeito, né, irmãos? É coisa divina. Você olha para o mar, é coisa divina. Você olha para os animais, é coisa divina. Você olha para as plantas, é coisa divina. Meu Deus do céu, você vê o ser humano, não é? É coisa divina, irmão. Os homens são indesculpáveis. Vamos lá, continua. Tem um ser superior, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O pensamento, de tanto pensarem, o coração deles ficou escuro. Obscurecendo o coração insensato. Olha o que vai acontecendo. Quer ver? Raciocínio, o coração está... inculcando-se por sábios, volta lá, tornaram-se loucos. São tão inteligentes, são tão sábios, tornaram-se loucos. Por isso que a simplicidade do Evangelho é importante para nós. A simplicidade do Evangelho, irmão. Tem gente que quer saber tanta coisa, que é grego. Não, tudo bem, é gostoso, não é? Quando a gente pega uma palavra do grego, nossa, a gente vê a beleza que está no grego, o que queria dizer o texto. Eu disse semana passada para vocês, né? Eu estou com uma confusão com uma irmã aí, porque ela está me atacando e eu estou mostrando para ela no grego, mas ela não entende. Ela não entende. Eu estou lendo grego para a senhora. Não, mas eu fico com a Bíblia. Mas eu também estou lendo a Bíblia grega. É a Bíblia. Não, mas eu aprendi desse jeito. Então vai fazer o quê? Louvado seja o nome do Senhor, não tem jeito. Deve estar brava comigo até agora. Vai fazer o quê? Mas a gente está vendo a beleza do Evangelho. Deus está abrindo os nossos olhos, inculcando-se por sábio tornar-se. Continua. E mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes. Deixaram Deus e começaram a fazer estátuas, começaram a adorar a criação, começaram a adorar planta, réptil, começaram a adorar a mãe natureza, né? Os gnósticos gostam da mãe natureza, né? A mãe natureza, tal. E divinizam a mãe natureza. Eu trabalho num conselho de desenvolvimento, o CADES, desenvolvimento, negócio de árvore, de planta. Eu faço parte desse conselho pela sua prefeitura, fui indicado. Gente, os caras são loucos. Os caras chegam lá, eles falam de árvore. Não, que as árvores são demais, a gente tem que se ligar com as árvores, abraçar a árvore. Eu falei, gente, a gente tem que abraçar a gente, Tudo bem, pode abraçar a árvore, conversar com ela, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, aí eles ficam lá falando de árvore, eu fico lá, Jesus que acabou com 3.000 árvores, tem que replantar. Gente, nós estamos há 2 anos brigando por causa de árvore. Os caras quebrando pau por causa de árvore. E a gente lá, né? A hora que dá para plantar uma árvore, a gente planta. Porque todo ser humano tem que plantar uma árvore, né? Tem que escrever um livro, plantar uma árvore e deixar um filho. Os japoneses dizem isso, né? Eles dizem isso. Plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. É isso aí. Vamos lá. Mudar a glória de Deus. Então, mudar a glória de Deus. Continua. Em semelhança de homem. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Então eles começaram a adorar. Deus os entregou
Ó, Deus entregou. Escuta, vocês não querem me glorificar? Vocês não querem reconhecer-me? Tá bom, segue o caminho de vocês. Ó, Deus, quem foi que entregou? Não, quem foi que entregou? Eu vou ler um texto daqui uns dias numa pregação para vocês, que eu vou desconstruir muita coisa da sua cabeça aqui. Eu vou ler um texto, porque esses dias eu cheguei para minha mulher na cozinha, eu falei, ó, você fica aí lavando louça, eu vou ler um texto para você. Eu falei, tá. O que está escrito aqui? Foi Deus que fez. Não. Está escrito aqui. Foi Deus que fez isso daqui. Não acredito. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Deus entregou tais homens à imundícia. Aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que não querem glorificar a Deus. Aqueles que querem mais os seres humanos, adorar mais homens, mais da sua vida. Deus entregou, vocês não me querem? Tá bom, faça aí, faz o caminho de vocês. Ó, Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, desonraram o seu corpo entre si. Ó, aqui começa a homossexualidade, tá vendo? A idolatria gerou a homossexualidade. Vamos lá, continua. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém? Continua. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque agora lá foram os homens. Primeiro foram os homens, não foi? Agora vem as mulheres. Agora, olha aqui, ó. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Olha aí. Contrário à natureza. Primeiro lugar, os homens. E segundo, veio as mulheres. Se ele destruir as mulheres, porque é das mulheres que vem a geração. Vem os filhos, vem outra criação, vem outra, outra geração, vem através das mulheres. Se as mulheres deixarem isso daqui, como é que vai ter família? Como é que vai ter sociedade? Como é que vai ter futuro? Mas é isso que esse movimento demoníaco está querendo. Esse negócio da mulher ter filho, ficar em casa, ser dona de casa, você já está ultrapassado. Não é nada, irmão. A realização da mulher, irmão, é gerar. É uma grande realidade, irmãos. Pode ver, às vezes, uma mãe que não pode ter. Poxa, o sonho dela é ter um filho. É uma luta. Está dentro da mulher isso daqui, essa questão geracional. De gerar. Ó, e ele está falando aqui, ó. Por outro, contrário à natureza. Vamos lá, verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meu Deus. Está vendo aí, ó? Tudo isso daqui que a gente está vendo, estão abandonando Deus, estão abandonando a palavra, estão abandonando Jesus. Qual é a consequência? Aqui, ó. Paulo escreveu para nós. Não sei se o 28 continua. Continua? Deixa eu ver. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou de novo. De novo. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ó, Deus falou, os caras não me querem, não tem problema nenhum. Viva a vida de vocês. Só que a vida de vocês vai, ó, disposição mental reprovável para coisas inconvenientes. Você não quer Deus? Você não quer as coisas de Deus? Deus se afasta. Viva a sua vida. Tá bom, não tem problema nenhum. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a volição. É a vontade própria do ser humano. Se tem uma coisa que nós recebemos de Deus, uma das coisas que nós somos a imagem e semelhança de Deus é a vontade própria. É volição.
Volição. Graças a Deus, Deus não fez robôs. Porque se nós fôssemos robô, estava todo mundo vestido da mesma roupa aqui, não estava? Se nós fôssemos robô, a gente estava tudo do mesmo jeitinho, assim, mexendo a mão aqui, e vindo para a igreja tudo que nem robô. Ah não, um veio de camisa amarela, outro veio de camisa bege, outro veio vestido de laranja, outro, cada um veio de um jeitão aqui na igreja. Graças a Deus. Teve gente que não veio, que não quis vir. Não quis vir. Mas Deus respeita. E Deus abençoa. Mas você quer fazer o quê? Agora, se o cara não quer Deus, eu também, tá bom? Não tem problema nenhum, vive a sua vida. Aí Deus entrega. Deus entrega. Deus entrega. Gente, há uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você viu que o Espírito Santo não está agindo aqui? Não tem, Porque chegou num tal limite que Deus... Por isso que eu falo para você, a Bíblia mostra que nem todo mundo vai ser salvo. Não adianta. Tem gente que não vai querer. E não quer mesmo. Bom, tem o 29 e o 30? Então vai indo. Vamos ler até o 32, se Deus tem alguma coisa para nós aí. Cheio de toda justiça, malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Meu Deus, olha o tipo de gente. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. O sangue de Jesus tem poder, hein? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. A gente não vai estudar um por um que não vai dar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. A morte aqui, né? Tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é longe de Deus. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Acabou, né? Olha que texto da palavra de Deus sensacional. Esses são os seres humanos aqui, que nós estamos vendo aí hoje na televisão. As guerras aí. Você já não estava vendo o negócio do aborto na Assembleia Legislativa? Vocês chegaram a ver uma sessão? Uma mulher, ela entrou lá, ela estava com aquela roupa, acho que de que você fica, só aquele avental no centro cirúrgico, né? Quando você vai. Ela estava com a roupa sem nada por baixo. Sem nada por baixo. Você chegou nessa aqui e ela gritava o negócio da boca, gente, ela fazendo escândalo. E a polícia foi retirada, né? A guarda civil foi retirada lá do plenário. Como é que uma mulher daquele jeito, daquele estado? Você viu? Parecia sangue, né, nela. Assim. Nela, porque ela é a favor do aborto, né? Gente gritando, gente, é esse tipo de gente aqui, feminista. Meu corpo, minhas regras. Eu nem cheguei no meu corpo, minhas regras ainda, né, gente? Prometi que ia falar hoje, mas não falei, né? Eu vou semana que vem, meu corpo, minhas regras. Esse é o cartaz do movimento feminista. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. É? Esse corpo aqui, é o templo do Espírito Santo, gente. Você vê aqui, é o templo, esse tabernáculo nós vamos dar conta para Deus, o que a gente fez com ele. Não podemos fazer o que a gente quer, não. Esse corpo aqui, não. A gente vai dar conta para Deus. Você pensa que a gente não vai dar conta? Nós crentes vamos dar conta.